Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Adessari. A gente vai analisar um vídeo do canal Primocast que me deixou pensando bastante. O vídeo se chama O que está acontecendo com a nossa economia. Foi publicado no dia 8 de janeiro de 2025. Nossa, um título que com certeza chama atenção, né? A gente sabe que entender a economia do nosso país é essencial. É essencial para tomar decisões mais conscientes, tanto na vida pessoal quanto profissional. É isso aí. O vídeo do Primocast levanta vários pontos importantes sobre a situação econômica do Brasil, especialmente a questão do valor do dólar em relação ao real. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, buscando entender o que influencia essa relação e como isso impacta o nosso dia a dia. Perfeito. Para a gente aprofundar essa análise, vamos explorar algumas coisas. As tendências históricas, o impacto dos preços de commodities e os gastos governamentais, tudo isso como foi abordado no vídeo. É importante a gente lembrar, né? Que essa é uma análise do que foi discutido no vídeo do Primocast. Vale a pena vir, gente? Conferir o conteúdo original também. E claro, não esqueçam de curtir nosso vídeo e se inscrever no canal para mais análises como essa. Com certeza. Informação é a nossa maior aliada quando o assunto é economia e finanças. É verdade. O vídeo começa com uma história interessante, relembrando a época em que muitos brasileiros viajavam para os Estados Unidos. Lá por volta de 2011, 2012, né? A época do dólar bem mais baixo em relação ao real, a famosa era Disney. Você lembra disso? Claro, das compras. Todo mundo aproveitava o dólar baixo para comprar produtos mais baratos nos Estados Unidos. Mas por que será, né, que o dólar estava tão baixo naquela época? O vídeo explica que o crescimento econômico do Brasil, mesmo durante a crise financeira global de 2008, foi um dos fatores, né? Um dos principais fatores. E a gente não pode esquecer também que o dólar estava desvalorizado globalmente. Os Estados Unidos ainda estavam se recuperando da crise, né? Isso, exatamente. O vídeo menciona um fenômeno. As pessoas viajavam com pouca bagagem, sabe? Para comprar tudo nos Estados Unidos, aproveitando a diferença cambial, né? E os preços mais baixos. Era como se fizessem, tipo, um enxoval por lá. Realmente. Era comum ver brasileiros voltando de viagem com malas cheias de produtos comprados nos Estados Unidos. O vídeo explica que esse crescimento do Brasil foi impulsionado principalmente pelo boom nos preços das commodities, né? Sim, o chamado super ciclo das commodities. Petróleo, minério de ferro, soja, café, né? Tudo estava em alta, com preços muito favoráveis para o Brasil, que é um grande exportador desses produtos. E essa alta nos preços gerou mais dólares entrando no país, consequentemente, né? Desvalorizando o dólar frente ao real. Era um ciclo positivo para a nossa economia. Mas como a gente sabe, né, essa situação não durou para sempre. O vídeo, então, ele nos leva para os desafios econômicos atuais do Brasil. Com um destaque para a alta dívida pública, né, que hoje chega a 80% do PIB. Um número bem diferente. Bem diferente dos 40% que a gente tinha no passado. O que significa que hoje o governo precisa destinar uma parcela muito maior do seu orçamento para pagar os juros dessa dívida, né? Isso impacta diretamente a nossa economia. O Primocast coloca essa questão em números. No ano passado, o Brasil fechou com déficit de 1,1 trilhão de reais, sendo mais de 800 bilhões de reais destinados apenas para pagar os juros da dívida. É um valor realmente preocupante, né? Sem dúvida. E o vídeo levanta um ponto importante, né? Além da alta dívida, a gente tem sinais de aumento nos gastos governamentais, o que pode comprometer ainda mais as contas públicas. E se a gente somar isso a um cenário internacional, possivelmente menos favorável para as commodities, o crescimento econômico futuro pode ser afetado. É diferente do passado, né? Hoje a gente tem alta dívida pública e a possível queda nos preços das commodities como fatores que podem dificultar a recuperação da nossa economia. É isso. E o vídeo enfatiza que a dívida pública elevada, né, superior a de muitos outros países emergentes, impacta o câmbio diretamente, tornando o real mais vulnerável às flutuações, né? Isso coloca a gente numa posição mais delicada em relação ao dólar. O Primocast também discute, as previsões para a moeda americana. O vídeo menciona que, embora uma queda drástica seja improvável, o dólar pode oscilar entre R$ 5,30 e R$ 5,80 até o final do ano. É importante a gente lembrar, prever o câmbio é sempre um desafio, viu? Diversos fatores podem influenciar essa variação. Mas como o vídeo aponta, alguns eventos poderiam levar a uma queda mais significativa do dólar. Quais seriam esses eventos? Mudanças, né? Mudanças políticas e econômicas. Por exemplo, uma mudança de governo ou uma mudança no modelo econômico brasileiro. Isso pode gerar expectativas positivas ou negativas no mercado, impactando o valor do dólar. Entendi. O vídeo faz uma comparação que me chamou a atenção. Ele coloca, né, lado a lado, o orçamento anual do Brasil, que é de 5,5 trilhões de reais, com a fortuna total dos 69 bilionários brasileiros, que é de 1,2 trilhão de reais. Uma comparação que nos faz refletir sobre a dimensão dos gastos públicos, né, e a dificuldade de equilibrar as contas. Com certeza. É como se, mesmo com toda essa riqueza concentrada, a gente ainda tivesse um desafio enorme para financiar as despesas do governo. Exatamente. E essa comparação nos leva a uma conclusão importante. Antes de pensar em investimentos, né, a gente precisa entender as nossas finanças pessoais, buscar gerar economias.
Afinal, com a economia oscilando, ter uma base sólida é fundamental para tomarmos decisões financeiras mais seguras. Concordo plenamente. Educação financeira é o primeiro passo para qualquer investimento. E na segunda parte do nosso Adessari, a gente continua essa conversa. A gente vai explorar como a desvalorização do real impacta a nossa vida. Fique ligado. E voltamos para a segunda parte do nosso Adessari. A gente estava falando, né, da economia brasileira, com base no vídeo do Promocast. Eu queria te fazer uma pergunta. Você já parou para pensar como a desvalorização do real impacta diretamente na sua vida? É uma pergunta que a gente precisa se fazer com frequência, né? Principalmente quando a gente viu o dólar subindo, né? O vídeo do Primocast, ele ajuda a gente a entender como essa variação cambial, né, afeta nosso dia a dia. Exatamente. O dólar mais alto, ele impacta diretamente no preço dos produtos importados, né? Eletrônicos, roupas, alimentos, até combustíveis. Afinal de contas, o Brasil importa muitos produtos e matérias-primas, né? Então esses produtos ficam mais caros quando o dólar sobe. Verdade. Quem nunca viu o preço dos smartphones, dos notebooks disparar quando o dólar aumenta? Sem falar no impacto nos combustíveis, né? Já que o preço do petróleo é cotado em dólar no mercado internacional. Com certeza. Gasolina, diesel mais caros afetam toda a cadeia produtiva, né? Elevando os custos de transporte e, consequentemente, o preço final de diversos produtos. É um efeito cascata que impacta a inflação como um todo. E a inflação, por sua vez, corrói o poder de compra da população, né? O Primocast menciona no vídeo que a inflação alta, combinada com a desvalorização do real, pode levar a uma perda significativa do poder aquisitivo. Imagina, né? Você tem uma reserva em reais para comprar um produto e com a alta do dólar, a inflação, essa reserva compra cada vez menos, né? Impactando seus planos, seu orçamento. É como se o nosso dinheiro valesse menos a cada dia, né? E o vídeo também destaca que a desvalorização cambial pode prejudicar as empresas, principalmente as que dependem de insumos importados para a produção. Sem dúvida, o custo de produção aumenta, o que pode levar as empresas a repassar esses custos para o preço final dos seus produtos, né? Em alguns casos, elas podem até reduzir a produção ou, em último caso, demitir funcionários. Que é o impacto, né? Que pode ser sentido em diversos setores da economia, desde a indústria, o comércio, os serviços. O Primocast fala da importância da gente entender o contexto global, né? Para a gente compreender as variações do dólar. Ele menciona, por exemplo, a política monetária dos Estados Unidos. Quando os juros sobem nos Estados Unidos, o dólar tende a se fortalecer globalmente. E isso impacta o câmbio no Brasil, né? Faz sentido. E o vídeo também cita o cenário político e econômico interno como um fator que pode influenciar o valor do dólar. Incertezas políticas, crises econômicas podem levar à desvalorização do real. Com certeza. Investidores internacionais ficam mais receosos em investir num país com instabilidade política ou econômica. Isso reduz a entrada de dólares no país e pressiona o câmbio. E essa pressão no câmbio, por sua vez, impacta a inflação, custo de vida, a atividade econômica como um todo. É um ciclo que a gente precisa entender para tomar decisões mais conscientes, né? Tanto lá na vida pessoal quanto nos negócios. Exatamente. O vídeo do Primocast nos convida a refletir sobre esses aspectos, né? E a gente buscar mais informações sobre a economia. Quanto mais a gente entender os fatores que influenciam o valor do dólar, melhor preparados a gente vai estar para lidar com as oscilações do mercado. Isso aí. Para quem está acompanhando a gente, vamos recapitular os principais pontos que a gente abordou até agora. Primeiro, a gente viu como a desvalorização do real impacta o preço dos produtos importados, a inflação e o poder de compra da população. A gente discutiu também como a alta do dólar pode prejudicar as empresas que dependem de insumos importados, né? E como os fatores globais, como a política monetária dos Estados Unidos, podem influenciar o câmbio no Brasil. E por fim, a gente destacou que o cenário político e econômico interno também impacta o valor do dólar, reforçando a importância da gente estar atento aos acontecimentos, né, nacionais e internacionais. Na próxima parte do nosso Adessari, a gente vai explorar as perspectivas para o futuro da economia brasileira e discutir algumas estratégias para lidar com as flutuações do dólar. Continue com a gente. E chegamos à parte final do nosso Adessari. Depois de analisarmos os impactos da desvalorização do real, entendemos os fatores que influenciam o câmbio, vamos lá para o futuro. O que podemos esperar da economia brasileira? E como a gente pode se preparar para as flutuações do dólar? É a pergunta de $1 milhão, né? O vídeo do Primocast dá algumas pistas sobre as perspectivas para a economia brasileira, mas prever o futuro é um desafio e tanto, né?
É, com certeza. Mas, com base nas informações que a gente tem, a gente pode tentar, traçar alguns cenários e se preparar melhor para os desafios que virão. No vídeo, o Primocast menciona que o controle da inflação é um dos principais desafios para o Brasil nos próximos anos. Sem dúvida, a inflação alta, ela corrói o poder de compra da população e gera muita instabilidade econômica. O vídeo destaca a importância de políticas macroeconômicas consistentes para controlar essa inflação e garantir um ambiente mais previsível, para os investimentos. E por falar em investimentos, o vídeo também aborda a importância da gente diversificar nossos investimentos, principalmente em momentos de instabilidade econômica. O que você acha disso? Eu concordo plenamente. Diversificar os investimentos é uma estratégia fundamental para reduzir os riscos e proteger o nosso patrimônio. O vídeo menciona a importância de investir em diferentes classes de ativos, renda fixa, renda variável, imóveis, até moedas estrangeiras. E nesse ponto, o dólar volta a ser protagonista. O vídeo sugere que ter uma parte dos nossos investimentos em dólar pode ser uma forma de proteção, contra a desvalorização do real. Sem dúvida. Investir em dólar pode ser uma estratégia interessante para quem busca proteger o seu patrimônio, da desvalorização cambial, além de oferecer a oportunidade de diversificação em investimentos internacionais. O vídeo também destaca a importância da gente buscar conhecimento sobre educação financeira, para tomar decisões mais conscientes sobre os nossos investimentos. Com certeza. É fundamental entender os diferentes tipos de investimentos, os riscos, as oportunidades, para a gente poder fazer escolhas mais adequadas ao nosso perfil de investidor. E, claro, aos nossos objetivos financeiros. Para a gente finalizar o nosso Dedessari, vamos recapitular as principais ideias que a gente discutiu sobre as perspectivas para o futuro, Vamos lá. Primeiro, a gente viu que o controle da inflação é um dos grandes desafios para a economia brasileira e que políticas macroeconômicas sólidas são essenciais para garantir a estabilidade econômica. A gente também falou sobre a importância da diversificação dos investimentos como forma de proteger o nosso patrimônio em momentos de incerteza. E, por fim, a gente destacou a possibilidade de investir em dólar como uma forma de proteção contra a desvalorização do real e como uma oportunidade de diversificação internacional. E você que nos acompanhou até aqui, o que achou da nossa análise? Deixe seu comentário, compartilhe suas ideias, dúvidas. A gente se vê no próximo Adessari. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdo como este. Até próximo!